teu avatar ele precisa sentir a necessidade de comprar o seu curso, de comprar a sua solução. Aham. Então, você tem que mostrar para ele que você tem conhecimento para ajudá-lo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar o desejo dele, meu Deus, eu tenho que comprar esse curso, ele vai me dar a solução para tudo. Então, sejam muito bem-vindos ao Mesa Faixa Preta de hoje. Hoje eu tô aqui com duas faixas pretas, que é a da Lila, que virou faixa preta no nicho de terapias integrativas, e com a Lirane, que virou faixa preta no nicho de auriculoterapia. Agora, a gente vai ajudar a nossa convidada, que é a Paula, que trabalha no nicho de desenvolvimento humano e organizacional, sob nicho liderança. E aí, Paula, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bom e vocês? Bom dia, tudo Bom jóia. dia, bom dia, Paula. Você fala de onde, Paula? São Paulo. São Paulo, show de bola. Então, Paula, como vai funcionar? Você vai ter 2 minutos para explicar seu problema para a gente vai ter depois aqui por volta de uns 20 para te ajudar. Lembrando que contexto é importante para a gente te ajudar, mas quanto mais objetivo você for, mais tempo sobra para a gente ajudar você. Tá bom? Aí quando você começar, eu começo o cronômetro aqui. Perfeito. Bom, eu trabalho com liderança há 10 anos, então eu sou consultora e facilitadora e faço programas de desenvolvimento para líderes dentro de empresas. E em 2016, com a crise que a gente teve, a gente trouxe esse programa para a pessoa física. Então foi em 2016 que a gente começou as turmas próprias, né, para quem era líder e quisesse investir no seu desenvolvimento, não ficar esperando a empresa fazer, a pessoa podia ir por conta. Então, são 6 anos fazendo isso. Eu acreditava antes que era sempre no presencial, porque precisava momentos para eles exercitarem, para o aprendizado se enraizar, mas aí veio a pandemia, eu fui para o online, e aí descobri que dava para fazer no online, mas ainda muito ligada à pessoa estar fisicamente naquela turma. Então, eu fiz 3 turmas no online, mas precisava das pessoas ali para participar das atividades, facilitarem alguns momentos, para continuar esse aprendizado. Então, eu sempre achei que era muito difícil escalar. Falava, na minha área acho que não dá. Eis que conheci vocês em maio desse ano. E aí eu falei, não, dá para fazer e eu vou fazer. Então, eu fui expert e lançadora agora em julho, fiz o Semente. Só que como eu já fazia isso há alguns anos, para mim, na minha cabeça, a oferta já estava validada. Porque até no online eu consegui fazer, mas sempre na minha bolha, né? Sempre indicação, sempre muito difícil romper para pessoas que não me conheciam. E aí o Semente saiu na força do amor e do ódio um pouco, porque fazer tudo sozinha, todos os botões, todo o tráfego, tudo não sei o quê, foi bem puxado. E eu fiz uma venda, então pelo menos saiu, e eu acabei de entregar anteontem o curso, então foram 7 semanas, eu gravando ao vivo, a minha aluna e mais uma amiga participaram, então a gente conseguiu trocar um pouquinho, o curso saiu. E aí eu falei, bom, preciso de ajuda. Primeiro, eu acabei de fechar também com um lançador, então eu já vou começar com ajuda para o próximo. E o que eu fiquei pensando para trazer aqui de dúvida para vocês, a princípio eu achava que a minha questão estava no script de vendas no dia do lançamento. Por quê? Eu consegui fazer tudo certinho, né? Segui bem o passo a passo que vocês colocavam. Então eu consegui 526 leads. Tinham 75 pessoas online ao vivo e elas me ouviram até o fim, mesmo depois que eu falei o preço, que o ticket é 1.997. Então, eu sei que é um ticket já mais alto, só que já era o que eu praticava antes, então muito próximo. Então, eu falei, bom, vou manter, mas a compra não aconteceu. Então, a minha dúvida, né, a minha Roma é: ajudo líderes a eliminarem os conflitos da sua equipe. Então, eu tive o privilégio de ser também escolhida e construir essa Roma com o Érico. Então, eu falei, bom, tendo o aval dele, eu acho que já me ajuda a tirar um problema da frente, me sobram todos os outros. Mas a gente escolheu essa Roma por ser o conflito, o ponto mais doído do líder, né? Os resultados acabam saindo meio que a qualquer custo, mas os conflitos a gente não consegue resolver. Então, assim, eu acho que a Roma é atrativa, mas eu queria melhorar, claro, a conversão de vendas, e desde que eu me inscrevi até agora, eu fui ouvindo muitos outros capítulos aqui do podcast, então queria a ajuda de vocês para decidir como a gente usa melhor o nosso tempo. Se a gente vai destrinchando o script de vendas para ver em qual ponto que, né, por mais que eu segui tudo, dei bônus, dei garantia, dei tudo que vocês colocaram,
ou se a gente fala mais sobre a questão dessa conversão da audiência, porque são pessoas que não me conhecem. Então, o tipo de transformação que eu prometo, eu queria conseguir mostrar os benefícios, porque curso de liderança tem no Instagram a rodo. Então, o que eu trago é diferente, porque é um líder facilitador de processos. Então, eu ajudo o líder a conseguir criar reuniões colaborativas, a manter um ambiente de diálogo, é usar a inteligência do grupo a favor do grupo. Então, é diferente, não é qualquer curso de liderança que traz o que eu trago. E eu não sei se vai precisar de tempo para minha audiência virar aluno e eles forem, né, consumindo os conteúdos para descobrir isso, ou se eu já posso fazer alguma coisa melhor agora, porque a gente quer fazer o lançamento, o próximo lançamento mês que vem. Então, queria a ajuda de vocês, até para saber por onde a gente anda aqui para usar da melhor forma o nosso tempo. Realmente, parabéns por entrar em prática, parabéns por aplicar o fórmula, né? Exatamente, ainda de duas formas, né? Expert e lançador, não é fácil. A gente fez isso também uma vez, foi o nosso primeiro lançamento aqui e foi sofrido, mas saiu, tá? A minha pergunta para você, eu queria entender um pouquinho mais, quantos criativos você usou para trazer essa lista? Como é que você entregou o teu curso todo ao vivo, então ele não estava feito, agora ele está feito, isso? Eu usei 5 criativos e como eu fui otimizando, coloquei mais 2, não, 6, virou 8 no fim. Né? Então, eu fui fazendo ao longo dos dias as análises, as otimizações e fui trocando o que estava funcionando e o que não. E o curso, ele até já tinha gravado, mas não estava com essa Roma. Então eu falei, não, eu incrementei ele ficou quase que o dobro de conteúdo, porque como não tinha o tempo do pessoal fazer as atividades nas salas simultâneas, era só eu falando, eu falei, bom, dá para trazer muito mais coisa. Então eu deixei ele mais robusto, até para os meus ex-alunos que por acaso quisessem, podiam comprar, porque ia estar uma versão mais atualizada. Então eu gravei tudo de novo, virando tudo para enganchar na nova, né, na Roma, que até então não tinha Roma, era só formação de liderança, facilitadora. Então, essa palavra eu sempre tento trazer para já ir pontuando, porque quem é da minha bolha e conhece o universo da facilitação de processos participativos, a conexão é imediata. Mas essa bolha é pequenininha. Então, eu fui tentando trazendo um português mais palatável, né, que as pessoas entendam o que essa menina está falando. Mas sem perder essa conexão, porque é isso que me diferencia. Então, buscar tocar na dor, né? Tocar na dor, eu acho que isso é importante. Você rodou pesquisa para saber se você trouxe o lead certo? Sim, 60 pessoas responderam a pesquisa, né? Então, de 500 leads, 600, né? Quase 10%, responderam. As dores, as aspirações, a idade, tá tudo certo, assim. Eles sempre trazem as mesmas dores, né? Porque eu faço isso... O ser humano dói em qualquer lugar, né? Independente se você é líder de indústria farmacêutica, de cigarro, de amamentação, seja lá o que for, é dor de comunicação, não sei como dar feedback, a minha equipe não para de ter ruído, turnover muito alto. Enfim, as dores são um pouco parecidas para quem é líder independente do nicho. Então, a pesquisa deu certinho, sim, não trouxe nada de muito diferente. Perfeito. E outra coisa é teu conteúdo. Quanto você já postou de conteúdo para fazer esse lançamento? Você conseguiu mostrar, por exemplo? Porque eu entendo que você é líder num mercado e, ao mesmo tempo, como você falou, eu já validei a oferta. Mas outra situação é você validar essa oferta para quem não te conhece, né? Para você trazer um público. Aí você tem que usar muito do conteúdo para aquecer esse público, para daí ele comprar, né? Porque senão você faz um lançamento para público frio, que não conhece você, a chance de conversar é muito menor. Como é que tá a tua linha editorial? Sim, esse é o ponto que, como eu estava fazendo tudo sozinha, então quando eu fui criando conteúdo raiz, fui fazendo os Nutellas, e aí quando eu comecei, a venda aconteceu e eu precisei entregar, aí eu precisei construir o curso novo e a entrega do curso. Então, eu fui fazendo a produção de conteúdo num volume menor, que é o que eu vou focar a partir da semana que vem de novo. Então, eu sei que é ainda muito comecinho, por mais que, né, são muitos anos, mas no marketing digital é o começo. Então, tenho plena consciência de que nada foi em vão, tudo está só começando. Mas, sim... eu acho que a minha nova audiência vai entender do que é, desde, né, educar o que é facilitação e por que isso vai te ajudar a resolver os conflitos. Eu entendo que é um processo.
mas ainda estou no começo. É bem isso. Eu acho que você validou tua oferta, você precisa escalar isso. Uma das maneiras de escalar é agora você vai dar um próximo passo. Você vai ter que scriptar o lançamento interno, né? Você deve ir para o interno agora. Então, você vai ter que fazer CPL 1, 2 e 3. É você trabalhar exatamente, você está trabalhando a dor, é você definir, né, esses scripts para o lançamento interno, mostrando para ele a dor que ele sente e levando ali momentos de melhora, mas ao mesmo tempo, tipo, eu consigo te ajudar, mostrando para ele que você consegue ajudá-lo. Ao mesmo tempo, fazer com que ele tenha consciência de que ele precisa de você, do teu curso, da tua... minha orientação para você principalmente ali a questão de conteúdo, é você focar no conteúdo, porque você aquece esse público, tá? E investir, fazer a distribuição desse conteúdo. Não sei se você estava fazendo, porque uma coisa é você fazer conteúdo, né? Outra coisa é você distribuir esse conteúdo. Tá? Fazer essa distribuição é muito importante, separar verbas para isso, e é o tempo todo, é mensal, não é, deu certo, não deu certo, estou com problema, não estou com problema, é o tempo todo, e eu sei que é difícil, tá? Então, por isso que eu já te dei parabéns no começo, mas essa é a maneira que eu vejo para você escalar, é você fazer um conteúdo relevante, importante, constante, distribuição, para você poder daí fazer uma captação mais fácil, para você ter um público melhor. Então, e aí pensar no lançamento interno, que são os scripts que você vai ter que trabalhar aí. Bom. Tudo bem, Paula? Então, achei super válida as considerações da Lirane. Eu queria fazer as considerações por outra linha, né? Analisando tudo que você falou, né? Que as pessoas ficaram até o final, e aí você colocou o seu videozinho, eu assisti ele quase todo, o seu semente. E aí eu vi que... aí eu tentei assistir, eu falei, cara, as pessoas ficaram até o final. Então, parece-me que realmente é o público, porque quem não é o público não ficaria ali até o final, né? 1h18, né? Sim. Então, é muito tempo para as pessoas ficarem. E aí, o que eu fui tentar ver se eu conseguia entrar na cabeça das pessoas imaginando. Primeira coisa, os depoimentos que você colocou, ao meu ver, tá? Nenhum fala exatamente da Roma, porque eles falam muito que foi muito bom, eles conseguem... como que eu posso falar? Eles conseguem, né, ter mais desenvolvimento e tal. O curso é completamente diferente de outros, porque vai muito na prática. Só que eles não falam que eles resolvem os conflitos da equipe nos depoimentos. Eles não falam que eles atingiram a Roma. Então, talvez você precisa olhar realmente, até dessa pessoa que você transformou, ver realmente qual foi a maior transformação na vida dela, né? Para que talvez ou você estruture a Roma, ou você coloque depoimentos que realmente falem que, não, ela me ajudou, tá aqui, minha equipe trabalhando, talvez com foto, com vídeo, alguma coisa que mostre, que comprove isso, né? E aí você fala muito em gerenciar emoções, muito, muito mesmo. Talvez você trazer essa ideia para uma aula, né, no CPL que você for montar aí. Você falou também uma coisa muito importante, raiz do problema da equipe. Então, talvez você trazer a raiz, uma das raízes, as principais raízes, né? Eu adoro esse nome, porque é o nome a minha Roma tem raiz também, encontrar a raiz. E eu acho que raiz é muito importante, porque você vai realmente na dor, realmente no ponto principal. E aí teve uma coisa que você colocou lá, tá aqui as fotos dos treinamentos e tal. Aí você colocou até uma foto da argila, fazendo argila. Eu fiquei pensando se isso mais prejudica do que ajuda. Por quê? Porque, assim, a pessoa, será que ela quer realmente comprar um curso que vai ensinar? Talvez essa é a barriga de tanquinho, talvez essa é a academia, mas não é a barriga de tanquinho, né? Então, talvez, se você colocar essas fotos, essas coisas que mostram, nossa, como é que eu vou fazer um curso online que vai me ensinar a mexer com argila? Ok, isso é bom? Isso é bom, eu entendo que isso é bom, mas eu fiquei pensando, assim, alguns desses detalhes, se isso mais prejudicava do que ajudava mesmo, né?
Então, talvez você traria uma aula mais que realmente dê na prática, não aquela coisa de como fazer, o que fazer, aquela coisa que já está, né, que o pessoal que já faz, que já trabalha com os líderes, eles já sabem, mas algo de novidade sobre essa questão de gerenciamento das emoções, da raiz do problema da equipe, dessas coisas todas que você fala lá, que eu achei muito interessante, mas focar para realmente trazer esses resultados que mostrem que você realmente leva as pessoas para alcançarem essa Roma, essa barriga de tanquinho, né? Eu fiquei muito na dúvida quanto aos depoimentos, que por um lado eu pensava, gente, mas eu ainda não tenho depoimento de resolver conflito porque eu nunca me propus a prometer isso, né? Antes era um guarda-chuva maior, que era, vou te ajudar a ser um melhor gestor. Então, aí dentro do guarda-chuva de liderança, conflito era uma parte. E aí, como foi a primeira vez, aí eu fiquei na dúvida. Aí eu assisti nem lembro mais se foi dentro do desafio dos 21 dias ou em algum lugar aqui, que uma pessoa perguntou, tipo, eu não tenho os depoimentos exatos. E aí até, não sei se foi o Hugo ou alguém, perguntou, mas tá, vamos manter a forma íntegra. Não é exato, mas levou à transformação, ou parte dela. Enfim, então, alguns depoimentos ali, eu coloquei 6, 3 eram antigos, que a parte que a pessoa falou tinha a ver e era íntegro, porque tudo é real, e outros 3 são novos, que eu pedi para os alunos. Eu falei, gente, eu estou fazendo um curso novo, não sei o quê. Se te ajudou a resolver conflito ou melhorou as relações, você pode gravar um depoimento e me mandar? Então, foi um juntado ali de coisas sempre com integridade, mas o que deu, né, para atingir. E talvez você ache que a sua maior transformação é essa, mas pergunte para as pessoas, talvez, qual é a maior transformação que você já causou na vida delas, porque você está focando muito nisso. E pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Pode ser que as pessoas te veem de outra forma. Enfim, acho que é uma coisa aí para você pensar. Tá, muito obrigada. Só uma coisa, esse semente que você fez uma aula para ajudar líderes a... Foi essa Roma que você usou? É uma aula para ajudar líderes a eliminar conflitos na equipe. Foi isso? Sim. Foi isso? Sim. Tá. Me parece que realmente as pessoas querem. Cara, 526 leads, você tá fazendo tudo sozinha. Você me parece uma boa aluna. Só no briefing aqui que a gente já recebeu, cara, parece que você realmente estudou. Você tá muito no caminho. Usou garantias, você colocou o arquétipo que você usou. Então, normalmente os briefings não vem completo assim, não. Então, é uma boa coisa, tá? E fazer lançamento de semente sozinho é pancada mesmo. Inclusive, eu fiz acho que foi 2018, 2019, até para fazer uma palestra no Mundo FL. Eu fiz um lançamento de semente, por mais que eu já tava aqui na empresa, já existia empresa, equipe, tudo mais, mas eu fiz tudo sozinho. Cara, é puxado mesmo. Foi puxado para mim que já tem experiência, imagina para quem tá começando. Mas é por isso que um semente, ele é o semente, tá? Ele é puxado, mas ele é um puxado que é possível fazer, tanto é que você fez. Então, parabéns. E me parece que falar do conflito tem sinais aqui que dá certo, que as pessoas estão buscando isso, tá? Com relação ao depoimento, cara, a Dalila foi na veia. Dá para usar um depoimento antigo, mas ele tem que dar uma ideia da Roma, sabe? Não dá para falar que é só um curso porque é bom, porque tem prática. Ele tem que dar uma ideia. Tem que dar uma ideia. Não pode ser só elogiando a Paula ou elogiando o curso da Paula. Tem que mostrar um resultado. Ele teria que mostrar um resultado. Por mais que fala que não... Por exemplo, eu fico pensando, se o aluno fala, não fala, eu resolvi os conflitos da minha equipe, mas fala, eu saí de gerente para diretor, ou agora minha equipe funciona liso, eu não tenho estresse, alguma coisa do tipo, assim, sabe? Por mais que não esteja falando de conflito. Agora, o que você pode fazer? Porque você já tem aluno. Então, alunos, né? Alguns alunos, você já faz isso há muito tempo. Então, isso aí é ouro. O que você pode fazer é, melhor do que pedir para eles um depoimento, você pode
entrevistá-los. Cara, que aluno não quer falar com o professor? Então, pega, entrevista, tipo uns 20, 30. Cara, entrevista muito. Até pra... Provavelmente as primeiras entrevistas você vai estar travada sei lá, a partir da 10ª você vai estar tranquila. Ah, mas eu vou perguntar, eles não vão se sentir manipulados, sei lá, que dúvidas que tem, que uma vez que você faz uma entrevista, você conversa com a pessoa, isso desaparece. Então eu faria entrevistas e na entrevista você conduz a entrevista do jeito que você quer conduzir. E aí, se você quer falar de resolução de conflito, você pode perguntar para ele sobre resolução de conflito. Por mais que você não tenha ensinado isso especificamente, eu vou chutar que você ensinou isso ali no meio do seu curso, né? Dentro do seu método ele ajuda isso. E aí eu acho que você vai conseguir um depoimento de resolução de conflito. Com relação ao seu script, não dá para ir no script nesse ponto a ponto do script nesse programa aqui. O que eu... Vamos lá, você falou que usou o arquétipo do jeito errado e do jeito certo. Em 2 minutos, o que é o jeito errado e o que é o jeito certo? De uma maneira assim, bem resumida mesmo. Como é que eles tentam resolver? E como é que resolve? O jeito errado é você ser o líder herói, de que, eu mando, você obedece. Eu devo ter todas as respostas porque eu sou pago para isso. Eu. Então, esse é o jeito errado. Então, o jeito certo é você parar de ser um líder herói e ser um líder facilitador, que você vai usar a tua caneta, né, de líder a favor da equipe. Então, você vai puxar uma reunião, você vai colocar todo mundo dentro da sala e a primeira coisa que você vai falar é: a gente recebeu essa meta, como a gente resolve? E joga a pergunta, né? Não joga, enfim, convida, né, que é o termo que a gente mais usa. Você vai convidar as pessoas a participarem da solução dos problemas. Você não vai ficar pensando sozinho na tua sala fechada a solução mágica e depois você vai ficar tendo um trabalho gigantesco de ficar convencendo e tuchando né, goela abaixo, e depois você vai ter que ficar vendo quem está boicotando, quem está... É um retrabalho absurdo e muito maior do que você ser humilde e falar: eu não sei as respostas, eu sou ser humano que nem vocês, vamos fazer juntos. Então, é esse o jeito certo, você ser um líder facilitador. Interessante. Eu não sei, Dalila e Lirane. Vamos ver. Eu trago faixa preta aqui, porque às vezes nós somos pessoas diferentes, a gente tem percepção diferente, tá? E eu quero ouvir da Dalila. Eu vou passar minha percepção do que eu ouvi da Paula aqui, eu quero ver se vocês concordam. Pra mim, parece que eu já sei como é que faz. Pô, então... É só, quando eu tiver uma coisa, eu reúno a equipe e eu jogo a pergunta para eles. E só facilita. Aí eles vão começar a me falar, a gente faz um brainstorm ali, depois escolhe a melhor, como é que chama? A melhor solução. E, pô, beleza, então tá resolvido. Caramba, Paulo, você é incrível. Obrigado, eu adorei a aula da Paula. Nossa, ela é boa mesmo. E parece que resolveu. Vocês tiveram a mesma impressão? A mesma coisa que eu falei para a Lady, né? Eu falei, o teu avatar, ele precisa sentir a necessidade de comprar o seu curso, de comprar a sua solução. Uhum. Então, você tem que mostrar para ele que você tem conhecimento para ajudá-lo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar o desejo dele: meu Deus, eu tenho que comprar esse curso, ele vai me dar a solução para tudo. Você mostrou um problema e já deu uma solução. Então, aí ele falou: beleza, é só isso que eu preciso fazer. Eu percebi isso também, a mesma sensação de não ter essa situação, por exemplo, de mostrar outras maneiras de fazer, sabe? De chegar e dizer para ele: olha, essa é existem 10, 20, 30 problemas dentro da equipe, ou que pode causar um dano para a sua empresa, que está corroendo a sua empresa e você não está enxergando. Um deles é esse aqui. Entende? E aí, porque senão você colocou como se todo problema da empresa, eu sento, chamo os colaboradores e a gente resolve junto, e aí a gente toma a decisão junto. Exatamente. Eu concordo também, eu vi essa parte lá no vídeo.
E aí, talvez lá naqueles slides lá que você coloca sobre os módulos, aquilo ali é até interessante, mas para mim não me chamou muito a atenção, talvez focaria mais nas objeções, não na objeção de compra, né? Não necessariamente, mas essas aí, né? Quais são os problemas? Esse. Então, um desses é tal coisa, e aí essa é a solução. E aí, ao invés de colocar naquele slide os módulos, que são até importantes, mas é mais o problema que você resolve e não necessariamente o que ele vai fazer, né? Porque os módulos é o que ele são mesmo que você for para a academia, ó, tá aqui, são esses exercícios que você vai fazer, né? Ou então, que é diferente de esses são os problemas que você vai resolver comigo. Como fulana de tal que resolveu, como fulano de tal que resolveu tal coisa. E aí já até puxa, né, nesses depoimentos, essa comprovação, né? Eu acho que é muito interessante. Me Que parece... você deve ter muito. Foi mal. Que você já está aí no caminho, né, desses treinamentos. Me parece que ao dizer o jeito certo, me parece que já tem a solução definitiva. E a verdade é, Paula, é só realmente chamar a equipe e perguntar para eles que tá resolvida a vida? Não. Não é, né? Não. Então, você líder tem inúmeros problemas e você vai ter que passar pela transformação. Eu também sou o avatar transformado, então eu era uma líder que achava que eu tinha que resolver tudo. E aí, quando eu saí, eu conto um pouquinho dessa história no lançamento. E aí, quando eu saí da empresa, a primeira coisa que eu fui fazer foi eu comprei um curso. Fui fazer um curso, sem querer, o universo colocou aí, enfim. E aí falei, tá, se eu soubesse disso antes, poderia ter ficado, ou enfim, outros rumos na vida. Então, essa transformação é de dentro para fora. Você não é só um executor de coisas, é o jeito como você faz. Aí você que tem se torna um líder melhor. No seu conteúdo, você tem que trazer isso. Então, você vai ser um líder facilitador. O que é um líder facilitador? Cara, é um líder que envolve a equipe. Afinal de contas, se você conseguisse fazer sozinho, você precisava de equipe. Mas você precisa de equipe. Então, não é que você tá ali, você não é um pai, aí beleza. Só que você tem que mostrar que, beleza, esse é o fundamento por trás, mas na hora de executar, não é só botar todo mundo lá dentro. Aí você já pode jogar um monte de problema, tudo bem, mas é quando você põe lá dentro. E se as pessoas discordam, se as pessoas dão soluções opostas, e aí o que você faz depois? Tá, mas não adianta nada a pessoa dar uma solução e não ser responsável por ela. Como é que você faz as pessoas serem responsáveis? Não adianta também você chegar e falar, então agora você é responsável por isso. Porque aí a pessoa vai parar de dar ideia, porque ela vai achar que ela só tá dando ideia para ganhar mais trabalho. Então você tem que saber conduzir. E aí para saber conduzir, tem que ter método. E eu demorei um monte para desenvolver meu método. Aí você puxa um pouquinho da história. Você trabalha isso um pouquinho lá na história, mas você traz ali de novo. Porque a pessoa ela tem que entender, pô, beleza, esse é o caminho, tá? Então eu preciso ser uma pessoa facilitadora. Eu preciso conduzir a minha equipe e não dar a resposta para minha equipe, só para minha equipe executar. Porque senão é um inferno. Realmente é, né? A gente aqui, eu já vivi isso também. Se você for perguntar, o Érico, o Pri, também já viveram. E isso é um processo contínuo até, né? Você vive o tempo inteiro, você tem que olhar, não, beleza, voltei a errar nisso aqui, aí enfim. Mas o fato é, aí você tem que mostrar que para se tornar um líder facilitador, exige método, exige prática, e você pode tentar intuir tudo isso sozinho, você pode tentar... Aí você pode mostrar também, você tem que mostrar, cara, mas beleza, tem 1 milhão de livros de liderança, por que que eu não vou lá e leio um livro de liderança? Aí você tem que mostrar qual que é o problema disso. E que você tem uma solução para ele conseguir virar um líder facilitador rápido. Porque é isso que ele quer, né? Isso, ele ou ela, a pessoa quer. Ela quer se tornar... Mas você tem que mostrar isso. É muito comum. Normalmente... Eu fui aqui na primeira coisa, se eu fosse fazer uma análise do seu lançamento, a primeira coisa que eu olhar era o seu conteúdo. Me parece sem ver nada que
ou ela deu conteúdo demais, ou ela deu um conteúdo que a pessoa vê aquilo ali e fala, então tá, agora eu já sei. Agora é só envolver a minha equipe. Resolvido o problema. Mas aí você tem que mostrar, né, como é difícil. Porque realmente não é. Não é só como é que organiza tudo depois, como é que faz aí a pessoa ser responsável, enfim. E a outra coisa, aí eu falando aqui, já me veio outra coisa na cabeça. Isso, você tá ensinando a pessoa a gerar o resultado, mas não a resolver conflito, né? No seu conteúdo. Eu uso a Roma como o principal problema, porque, né, de todas as dores que eu já tenho mapeada e das pessoas que responderam à pesquisa, são várias que se repetem. Mas eu consegui mais ou menos separar em 3, que geralmente é problema de autonomia, então eu não consigo sair do operacional, eu, líder, sou muito estratégico, né, e tudo que tem a ver com isso. A segunda categoria seriam os conflitos, problema, minha equipe não para, toda hora eu fico sendo chamado para mediar coisa que eu não quero e não tenho tempo para isso, e turnover e tudo mais. E o terceiro são os resultados, né? Porque por mais tóxico que seja um ambiente, meio que a ferro e fogo, o resultado acaba saindo. Então esse é um que aparece, mas a gente sabe que tem menos força, porque, enfim, ou demite ou produz, a pessoa produz, mas, né, com todos esses preâmbulos no meio. Então, mais ou menos nessas 3 categorias, aí eu acabei escolhendo o conflito, que é uma que se repete muito, né? Como gerenciar conflitos dentro da minha equipe. Não, tudo bem. Só que o tem todo o conteúdo resto. do seu lançamento não é... Eu falei aqui e o negócio clicou agora, né? Porque eu também não sou avatar, assim, né? Então eu tô tentando me colocar. Mas a pessoa... Vamos supor, ela chegou lá porque ela tá vivendo isso. Bicho, é o tempo inteiro eu tenho que resolver problema que eu não tinha que resolver. E aí você fala de ser líder facilitador e não ser herói. Eu só não vi como você conectou isso com conflito. Porque isso me parece estar ligado a resultado e não a conflito. E só uma coisa, uma nuance que é importante, geralmente atingir resultados é uma Roma, é uma aspiração ligada à ganância, né? A aspiração de querer alguma coisa. Resolver conflitos, normalmente é uma Roma ligada à dor. E você misturar dor e ganância dentro do mesmo script, elas são emoções... não sei se ganância é uma emoção, mas... Enfim, a aspiração, a ganância e a dor, elas são emoções... opostas. E o negócio não dá bom. Você tem que escolher. Ou você vai pra dor, ou você vai pra emoção. Quando você tá vendendo alguma coisa. Então, se é dor e é conflito, cara, você tem que ir pela dor. E é o jeito errado de resolver aquela dor. E qual é o jeito certo de resolver aquela dor. E enfiar a faca na dor e mostrar, cara, como dói e por que não tem que ser assim. A ganância, eu vou te ensinar a sua equipe resolver o resultado e não você. E você não ter que se envolver no operacional. Isso aí é uma aspiração, né? E aí tem que escolher um ou outro. Tem que escolher um ou outro. Tá? Geralmente, você não vê o Érico falando de dor, a dor de você não ser empreendedor. Não, ele geralmente mostra a aspiração, os benefícios, 6 em 7, o que ele produz. Ele trabalha pouco a dor ali no lançamento. Se você vê, ele cita, ele não passa 10 minutos falando, putz, e a dor de você ficar longe da família e não poder ver seus filhos crescerem. E não, ele pode até citar isso ali no meio, pode até ser que algum depoimento cite, mas ele geralmente trabalha a parte da ganância, o aprender a fazer um 6 em 7, a liberdade que isso traz, poder ficar com a família e tudo mais. Então, na sua liderança, nesse caso aqui, se o negócio é para resolver conflito, tudo tem que girar em torno do conflito. E o tanto que a dor dói, né? Mostrar a dor, enfiar a faca e depois dar o remédio. Falar, mas não tem que ser assim. Inclusive, dá para resolver relativamente rápido se você tem um método, de maneira prática. Eu sei porque eu já resolvi.
E aí... A raiz desse raciocínio é porque o líder nunca acha que o problema é ele. Ele sempre acha que ele é ótimo, que ele está fazendo tudo o que ele pode. Então, eu não estou conseguindo que as pessoas parem de brigar, mas é um problema delas, sabe? A minha equipe que não está rodando, porque eu sou ótimo. Então, era difícil falar, tipo, te ajuda a ser um líder extraordinário se ele já acha que ele é. Então, esse Na só para Roma, te interromper, a origem do raciocínio do porquê a dor. Que ele vem para resolver um problema que ele acha que não faz muita parte. Tudo bem, mas o conteúdo do seu lançamento tem que girar em torno disso. Sim. E aí era o que eu iria... Aí, de novo, eu não tenho como ver o lançamento, mas era o que eu iria procurar. Pra ele não ter vendido, né? Cara, me parece bom, me parece que as pessoas estão interessadas. Elas apareceram, elas ficaram até o final. Você fez uma venda, tá? Então você validou. Eu prefiro tudo que você use, tudo isso aqui pro seu lançamento interno. Interno não, clássico, agora ele chama clássico. Pra poder... Que ali é onde você realmente vai escalar. As pessoas querem comprar isso, né? Isso aqui já tá claro. Mas é isso. Então, se você tá indo pela dor, você tem que ir pela dor. E o conteúdo tem que girar em torno da dor. E você até pode falar que, por exemplo, o jeito errado é você colocar... E aí tem que ser de um jeito... Tem que ser explorado, né? Melhor, não só falar. É porque a gente não tem tempo. Mas o jeito errado é você achar que o problema é as pessoas. O jeito certo é você reconhecer que o problema é com você. Mas, pô, se a pessoa ficar brava, o problema é dela. Não, cara, tem coisas que você pode fazer... Mas aí não adianta nada só você se reconhecer o problema e falar, pô, aí então eu que vou entrar na depressão, porque eu sou um líder ruim, não sei o quê. E aí você tem que conduzir o script assim. Mas ele tem que girar em torno da dor. Ou ele gira em torno do alcançar resultados e ter uma equipe, ou ele gira em torno da dor. Que é resolver o conflito... ficar sendo chamado o tempo inteiro, não conseguir fazer nada do que você tem que fazer como liderança, porque você tem que parar o tempo inteiro para resolver alguma coisa. E, enfim. Não sei, faz sentido para vocês, Dalila? Eu tenho até uma consideração. Eu acho que, assim, pensando bem, né, não sei se o líder quer realmente resolver o conflito da equipe. Não sei, pode ser que até queira, tá, Paula? Mas eu fico pensando que talvez ele queira mais facilitar o processo. A gente falou muito em facilitador de processos, porque quando ele facilita o processo, ele já resolve o problema da equipe e ele também tem resultado. Talvez seja um meio disso, né? Porque quando você coloca esse assunto no meio, você pode... Eu penso que você pode ir para os dois lados. Não sei se o Hugo e a Lirane... Porque, assim, quem facilita o processo resolve todos esses problemas, inclusive tem resultado. E o que o líder quer é ter resultado, mas também não ter problema, né? Então, talvez está no meio disso, não sei se na Roma caberia algo nesse sentido, né? Esse facilitar processos para melhorar a equipe, não sei, talvez ficaria uma Roma muito grande, mas... ter mais resultado e melhorar a equipe, ou então você destrinchar isso dentro do lançamento, dos seus conteúdos, porque, na verdade, eu entendo como sendo um meio, e aí é bom porque as pessoas têm uma visão mais ampla, né, de que facilitar o processo resolve muita coisa, né? Antes, a minha Roma era, né, te ensino, né, não era com essas palavras que eu nem sabia, mas eu prometia que eu te ensinava a ser um líder facilitador. Então, essa era a Roma. E aí, depois, com tudo isso, eu falei, bom, acho que então isso vai ser o veículo. A Roma vai ser, eu vou resolver tua dor, que são os seus conflitos, que era uma das coisas que mais apareciam, e o veículo vai ser sendo um líder facilitador, você vai conseguir prevenir. Além de resolver e eliminar conflitos que acontecem, você já previne, porque você já começa... menos errado, porque a gente vai errar o tempo inteiro, mas você começa menos errado e aí dá certo. E aí uma das analogias é cortar o cabelo. Eu vou te ensinar a cortar cabelo. Não quer dizer que ele não vai crescer, mas quando ele crescer, você vai saber cortar. Os conflitos são a mesma coisa. Não quer dizer que você vai ficar imune, que nunca mais vai aparecer, mas quando aparecer, você vai saber resolver. Então, assim, tem tantas formas e eu usei tudo isso no script que talvez tenha ficado demais.
É muita Talvez você coisa. tenha que ver o que ele mais quer. Se é resolver conflitos, se é melhorar processo ou se é ter resultado. Ou se é melhorar processo para ter resultado, ou se é melhorar os conflitos para ter resultado e melhorar os processos, né? Talvez é uma coisa para se colocar na pesquisa, né? Eu concordo com o que a Dalila falou, Paula. E assim, eu acho que a resposta você vai buscar na pesquisa, tá? Porque conflito é uma coisa bem interessante, porque é uma dor muito forte, né? Do crescimento. Então, se você quer crescer, muitas vezes você vai gerenciar conflitos, mas muitas empresas não passam pelo conflito. Vamos dizer assim, se eu olhar para a tua Roma, muitas vezes eu posso dizer assim, minha empresa não está com conflito. Entende? Mas eu tenho uma dor muito grande em processo, em planejamento, em estabelecer projetos, por exemplo, para ter um crescimento. Então, talvez você vai ter que validar isso, verificar com certeza como é que foi. Eu acho que uma coisa que vai te ajudar muito foi a dica que o Hugo falou de você entrevistar os seus ex-alunos. E aí, com você entrevistando seus ex-alunos, você tem um ganho gigantesco de depoimento, e aí eu só falo para você scriptar bem as perguntas que você vai fazer para que ele te dê a resposta que você quer, para você poder usar nos seus CPLs, que vão estar agora aí, né? É o teu lançamento clássico que vai acontecer. Então, você tem que melhorar os seus CPLs com os depoimentos exatos, né? Você vai tirar dessas entrevistas. E aí você já gera um conteúdo. E esse conteúdo também vai gerar nuggets, por exemplo, e você vai cada vez mais conhecendo sua audiência. Quando você faz um raiz, uma coisa que eu falo sempre, eu acho que é bom para você é pegar uma pessoa da equipe, se você tem já, e ficar olhando os comentários das pessoas. Porque às vezes é na hora que você fala uma palavra ali, você começa a entender melhor quais são as dores. Porque conflito faz parte? Faz, mas as pessoas querem muito mais crescer. Né? Elas querem crescer, elas querem ter resultado, e separar isso, como o Hugo falou, também acho muito importante, sabe? E talvez usar isso sempre nos teus conteúdos para você identificar quem que você está atraindo. Olha a tua pesquisa. Foi uma amostragem pequena, 60 pessoas, não dá para você dizer, mas assim, já é um ganho. E verificar isso nos comentários dos teus conteúdos ou nos teus stories, trabalhar mais as tuas mídias sociais, já que agora você está com uma outra pessoa que vai te ajudar no lançamento. Acho que isso vai fazer com que você escale, porque o teu assunto é interessante, as pessoas gostaram. Só que agora você tem que tomar um cuidado muito grande, porque você vai ter que aumentar um pouco esse conteúdo, né, para os CPLs, e ao mesmo tempo você tem que mostrar para ele, olha, eu vou te dar 4 problemas que mais tem nas empresas, vamos dar um exemplo, só que existem X, mostra sempre que tenha mais, sabe? Para a pessoa não se saciar com o teu conteúdo, a mesma coisa no curso, né? Você mostra um problema e questione muito, né? Você encontra isso na sua empresa? Eu imagino que esse seja um problema da sua empresa, sabe? XYZ, mostre mais isso. Então, nós aqui mostramos como resolver, e é claro que nesse momento, uma aula, eu não consigo te ajudar a aprofundar isso. Acho que isso também é uma coisa que eu anotei aqui. Melhorar a tua oferta, verificar exatamente o que você fez, porque a oferta é um divisor de águas no lançamento. O Érico fala muito sobre isso também, né? A oferta irresistível, isso é algo que a gente está o tempo todo verificando, avaliando e melhorando, né? Porque é muito importante. Então, essa questão do jeito certo e errado, eu acho que é bem legal a maneira que você está conduzindo, tá? E as entrevistas. Faz as perguntas certas para o teu pessoal, para que eles respondam e você possa estar usando isso como depoimento, tá? E só uma coisa com relação a Roma, tá? Às vezes, por exemplo, você já conseguiu interagir com o Érico, você interagiu até com a gente aqui. O máximo que a gente pode fazer é olhar para uma Roma e dizer se ela é mais destino, ou se ela tá realmente, ou se tá usando veículo demais, se ela tá atrativa, se ela tá simples, se eu consigo entender. Mas, para você saber se ela realmente vai ser boa, você tem que ver se o seu avatar vai... Porque muitas vezes, eu, o Érico, a Lirane, a Dalila, não somos o seu avatar. Pode ser que a gente seja, pode ser que não. Eu, por exemplo, hoje não sou seu avatar, porque eu tenho lideranças agora embaixo de mim que de repente poderiam ser seu avatar.
Mas eu, assim, não sou seu avatar. Então, você tem sempre que receber... Ah, não, beleza, ó, agora tá simples, agora tá destino, agora tá pelo menos parece que tá atrativo, mas eu tenho que validar se o meu avatar realmente tá atrativo pro meu avatar, se ele quer aquilo ali, entendeu? Então, só pra você não achar que, eu interagi com o Érico, ou com o Hugo, ou com a Lirane, ou qualquer outro faixa preta, ele falou, me deu essa ideia de Roma, esta Roma agora está escrita em pedra. Pode ser, por exemplo, você falou que na pesquisa, uma coisa que apareceu na frente de conflito foi o líder não fazer coisa, tá muito envolvido com o operacional. Isso eu sei que existe, porque eu sei que a gente trabalha os nossos líderes aqui na empresa. Isso é uma coisa que a Pri é a pessoa que trabalha mais perto com eles. Cara, ela trabalha, e ela é minha esposa, né? Então a gente conversa, eu converso muito com ela. E ela trabalha muito isso com eles. Cara, tal coisa aqui, mas não dá pra fazer isso porque eu tenho que fazer tal coisa operacional. Por que você tá fazendo isso? Será que você já não poderia ter delegado, alguma coisa do tipo? Tá? E eu sei que não é exatamente isso, mas eu sei que, por exemplo, isso aparece. Aí eu fico pensando, cara, será que o líder não ter que lidar com coisa operacional não é uma aspiração maior do que saber resolver conflito? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? E você vai ter que tatear, usar seus raízes. Você pode usar isso muito nos seus alunos. Cara, você tem muito aluno. Você ir lá e perguntar, o que te fez comprar meu curso? O que eu falei que fez você comprar? Tá? E às vezes a resposta vem no primeiro, às vezes não vem. Às vezes, eu comprei porque a Lirane falou que você era boa. E eu confio na Lirane. A Lirane falou, eu vim e comprei. Tá? E aí, às vezes, você tem que ir mais a fundo. Tá, mas você comprou, beleza. A Lirane falou, mas o que você tava vindo resolver? Tava vindo resolver conflito. Aí você, enfim, isso também vai começar. Eles vão começar a te dar uma ideia. Porque não tem resposta, né? Não dá pra falar, o avatar quer isso. Você vai ter que descobrir nas pessoas. Você vai ter que conhecer. Aí a gente fala, cara, é conhecer o seu avatar. A Lirane conhece muito bem o avatar dela. Eu não conheço. Eu sei muito de marketing e tal. Mas, cara, se você sentar agora para escrever uma copy pro avatar da Lirane, a Lirane me dá um banho, assim, absurdamente. Eu posso sentar e estudar 5 horas livro, vou rever a fórmula, vou usar gatilho mental. Mas, cara, a Lirane conhece o avatar dela muito bem. E aí é isso que você também tem que aprender, né? Cara, eu sei que o meu avatar... E aí você vai começar a conhecer seu avatar. Você vai entender, não, na verdade ele realmente quer resolver conflito mesmo. É o que mais responde. Então você pode usar conteúdo raiz, você pode usar perguntas e respostas com a sua audiência, que nem o Érico faz. Cara, o Érico faz 747, perguntas e respostas com a audiência, não só para fazer raiz, mas para conhecer a audiência. Muito. Então o Érico conhece muito a audiência, porque ele conversa muito com ela. Tá? Perfeito. Quando eu sabia que, né, vendo muito dos vídeos de vocês, eu sabia que eu ia ter que fazer uma escolha, né? Escolhendo um problema, eu desescolho outros 20 e o líder tem 200 problemas. Então, como eu fui por a questão do conflito, que era o que mais chamava atenção no volume, que isso se repetia, eu fiz o semente. A minha dúvida, só para a gente, né, abusar de vocês aqui, eu insisto pelo menos mais uma vez, porque eu não me sinto confiante já de trocar, porque eu sei que vocês orientam a não ficar mexendo muito, senão você não tem parâmetro. Então, eu gostaria de insistir um pouco mais para ter histórico e falar, não, realmente não, eu só não sei se 1 é suficiente, 2, não sei. Eu insistiria, tá? Eu insistiria porque teve muita lead e teve venda. Agora, saiba que, beleza, escolhi conflito, tudo tem que girar em torno de conflito. O conteúdo tem que ir no conflito. Você tem que explorar as dores que não saber resolver o conflito traz para o líder. Tudo que ele deixa, tudo que ele perde na vida dele por não saber conflito. Perde uma promoção, perde, sei lá, enfim, salário, bônus, perde, ou às vezes até gera o resultado, mas perde saúde, perde família, perde pessoas, turnover alto, a que custo? Tudo que custa para ele. Tá? E aí depois você oferece a solução. Eu não sei se isso tá errado não, tá? Mas você resolveu, você tomou esse caminho, parece que ele tem potencial,
pelo que eu tô vendo dos números. E é isso, é o que eu consigo ver, sabe? Provavelmente é o que eu ia procurar. A sua história tem que ser sobre o ponto de vista de conflito, tá? A sua história tem que ser... Você tem que mostrar para eles que você tem um método, tá? Não pode parecer que eu simplesmente li um livro e tô te passando o conteúdo que eu li no livro. Não, cara, eu criei um método. Tem um método que não tem aí nos livros. Então você tem que também deixar isso muito claro. E é isso. É isso. E aí eu acho que no seu caso ali você vai ter que tatear o lançamento, os comentários, a pesquisa que você faz. No final do lançamento, manda uma pesquisa para sua base que não comprou e pergunta, cara, por que você não comprou? Às vezes vem coisa ali também, né? Objeções que estavam que você não sabia que tinham. Parece que o negócio tem potencial, só tem alguma coisa que atrapalhou ali no meio, tá? E é fazendo mesmo que você vai descobrir isso. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada por todos os insights e a conversa com vocês. Imagina. É isso aí, gente. Então, obrigado, Paula. E esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Obrigado a todos aqui, um grande abraço e até o próximo.